depois vai estar lá gravado e também o nosso podcast. Deixa eu colocar aqui na tela, agora também ao vivo, direto da cidade de Dias Dávila, o Gabriel Sancler, que acabou de corrigir agora, viu? Sancler. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Boa tarde, Bruno. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, com todo esse povo lindo que está nos assistindo, que está nos acompanhando, e eu tenho certeza que este momento será muito produtivo para todos nós. Gabriel, eu quero começar um pouco falando do contexto da cidade de Dias Dávila. Eu tenho recebido aqui com frequência algumas denúncias também da cidade. Eu queria, você como morador da cidade, como ativista político também, como gestor público também, a respeito dessas últimas mudanças, dessas transições de governo. Nós tivemos primeiro a Andréa, depois entra a Jussara, que já é de um grupo opositor, agora entra o Alberto Castro, que foi uma surpresa para todo mundo, ou seja, nós tivemos uma particularidade de ter 3 gestores com perfis diferentes e de grupos políticos diferentes. Porém, eu percebo que tem alguns problemas que persistem na cidade de Camaçari, seja no Genaro, seja no Bosque, seja na Nova Dias Dávila, na Curva do S, alguns inclusive que a gente percebe que são de regiões periféricas. Como é que você consegue enxergar, Gabriel, toda essa transição desses 3 governos e o desenvolvimento da cidade de Dias Dávila? Em nossa cidade, Bruno, hoje nós vivemos um momento ímpar, certo? Dias Dávila é uma cidade muito jovem, nós temos 36 anos de emancipação política, e a vitória do nosso prefeito, Alberto Castro, foi uma vitória, embora tenha gerado uma surpresa, mas muito esperada por todos os munícipes. Porque a sensação das ruas era uma sensação de mudança. Era uma sensação de um novo momento, de um novo período nessa história. Entretanto, nós assumimos, e quando eu digo nós, porque faço parte deste grupo político desde os 16 anos de idade, e não me envergonho disso, assumimos o município em estado de calamidade. Assumimos o município com diversos problemas crônicos, existentes há muitos anos. Então, há 36 anos, Dias Dávila sofre devido à falta de planejamento. E seria muito fácil, Bruno, Alberto assumir essa gestão e ser mais um. Fazer assistencialismo, estar nas ruas mentindo, ludibriando as pessoas. Entretanto, ele assumiu o risco e o compromisso de fazer e ser diferente. Logo, ele inicia um momento de organização da gestão, organização das contas públicas, organização da casa, podemos assim dizer, para que após essa organização tenhamos as obras estruturantes que vão agaranhar para o município o desenvolvimento econômico, social e sustentável. Então é muito interessante, eu até costumo em minhas conversas com amigos dizer que para quem gosta de sociologia, para quem acompanha a sociologia, é interessante estudar esse momento que Dias Dávila está vivendo. Porque marca uma transição, uma ruptura de uma forma de pensar. Nós estamos saindo de uma era de assistencialismo, de uma era de pão e circo, para uma era séria, uma era de compromisso, uma era de gestão, de eficiência, uma era de gestão eficaz. Então, é natural que as pessoas que ao longo de todo esse processo estavam alvoroçadas, estavam buscando a mudança e é natural que tenhamos alguns movimentos de insatisfação. Isso é natural e é legítimo. Mas quando você vem para o campo da gestão pública, eu, quando graduado em gestão pública, em bacharelado em administração, entendo que este mundo é um mundo totalmente distinto daquilo que as pessoas acham. Porque se falta o arroz, mas se falta alguma demanda da gestão pública, nós temos que estar próximos. E Dias Dávila, por conta da irresponsabilidade da gestão, ela tem um status mal pagador.
Como é que você compra? Como é que você oferece serviço que não precisa paga? É impossível. Você tem um cliente, você trabalha, vamos supor, alugando roçadeira. E você tem um cliente que você aluga a roçadeira e ele fica de paga. Você vai voltar a alugar para esse cliente? Você não vai. Então, primeiro, nós precisávamos organizar a conta. Primeiro, precisávamos montar o nosso plano para dar início aos contratos, para dar início às licitações, como hoje já estão ocorrendo. Muitas licitações para alimentação de rua, reforma de escola. E é importante ver que Alberto, na secretária de Educação, a senhora Erlinda, que fala, que foi uma sacada muito legal. O que eles fizeram? Aproveitaram esse momento para reformar todas as escolas municipais de Diagrado. Então, todas as escolas passaram por um processo de construção, coisa que nunca existiu na história do nosso município. Havia escolas que construíram aqui. Essas escolas de dados, elas apressam para que elas não sofressem devido à chuva e à terra. E com a gestão do prefeito Alberto Castro, e com a administração da senhora Mário, secretária de Educação, essas escolas foram reformadas, o nível do piso foram aumentados, né? E hoje, quando se vê, nós estamos com a prova de estamos com o nosso e não houve alagamento. Agora, Gabriel, nós temos alguns problemas na cidade de Camaçari, ou na cidade de Dias d'Ávila, perdão, que nós percebemos que poderia ter algumas ações até um pouco mais energéticas do prefeito. Eu queria lhe ouvir a respeito do fator econômico do município. O prefeito Alberto Castro tem uma particularidade que fez parte da CDL, é também comerciante, empresário no município, sempre foi uma pessoa que transitou no meio do comércio de Dias d'Ávila. Nós sabemos que o pujante da cidade de Dias d'Ávila é a Praça ACM, que inclusive passou por diversas intervenções, vários problemas que os principais comerciantes da cidade enfrentavam, que era a questão de alagamentos no centro da cidade. A praça foi requalificada, mas não empoderou aqueles comerciantes antigos, porque não houve um planejamento junto aos mais beneficiados, que seriam aqueles antigos trailers que ficavam na Praça ACM, aqueles ambulantes que ficavam também. Não foi conversado com eles para saber de toda essa projeção dessa estrutura. Como é que o Alberto Castro poderia mudar um pouco essa realidade do centro de Dias d'Ávila, que é um questionamento ainda atual? Mesmo com as intervenções, parece que não houve uma mudança significativa na cidade. Perfeita colocação, Bruno. Hoje existem alguns projetos, sim, em torno desse problema, certo? Que é um problema crônico, e é importante falar que os problemas não surgiram em 11 meses de gestão do prefeito Alberto Castro. Os problemas, eles já estavam aqui quando nós chegamos, e hoje nós estamos estudando uma forma de solucioná-los. O prefeito Alberto Castro é uma pessoa, Bruno, pacífica. Eu acho muito interessante a forma do prefeito, e eu sou mais enérgico, mais elétrico, e nós nos completamos nesse sentido, porque quando eu sou mais célere, ele é mais pacificador. Não, mas vamos por aqui, vamos estudar dessa forma, vamos ver o que a lei diz. Então, se ele fosse da forma que eu sou, talvez ele já teria colocado em pauta muitas coisas e não estaria levando o ônus de tudo que está acontecendo. Mas esse momento vai chegar. Voltando à questão da Praça CM, do comércio, existe sim alguns projetos, certo, para solucionar esse problema. Você falou sobre as empresas. Existem muitas empresas chegando para o município. Então, eu acredito que a partir do próximo ano tenhamos muitas surpresas no que diz respeito à instalação de empresas no município de Dias d'Ávila. É interessante acreditar algo que está acontecendo, que é surreal. Quanto Camaçari essa empresa, Dias d'Ávila não está recebendo. E a população vai receber, vai sentir isso nos próximos meses, né? Fiquem atentos ao Cine Bahia, porque as coisas estão acontecendo e as empresas estão chegando para o município. Vai ser votado na Câmara, se eu não estou enganado, amanhã, a lei de incentivo fiscal.
vai dar uma oportunidade para novas empresas instalarem ter uma certa competitividade. Nós temos um secretário muito competente, o senhor Ivan Lima, filho de Dias. Eu acabei de sair agora há pouco de uma reunião, onde nesta reunião, dois empresários que estão fazendo um curso no município, com as coisas estão. Agora, eu vou falar como, mas como político da praça. É importante pensar como é importante para para fora, para os pais, certo? Começar a expandir. Nós não podemos utilizar todos os nossos povos, nós não podemos utilizar todo o nosso universo na praça. É preciso começar a fortalecer a identidade, sobretudo os pequenos bairros, mas a partir desse processo, que eles nos expandir, crescer, desenvolver, é importante. Eu acredito que é importante um novo centro comercial. Porque a praça não comporta mais tanto de loja, farmácia, supermercado, que hoje estão ali. Então, é preciso começar a pensar para além da praça. Isso é importante e eu tenho certeza que o prefeito Alberto Castro, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Ivan Lima, junto com a secretária de Governo, o professor Eliane, e tantos outros combatentes, guerreiros e guerreiras que estão fazendo parte dessa questão e vão pensar sobre isso. 12 horas e 55 minutos. Para quem está chegando agora, eu estou com a presença do Gabriel Sancler, da cidade de Dias d'Ávila, falando sobre a gestão da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila e também sobre o trabalho realizado do prefeito e o ponto de vista do Gabriel, que é gestor e também administrador. Gabriel, dá uma olhada no seu áudio, por favor, que eu acho que está dando interferência para a gente aqui. Tá dando interferência? Será que é o... Melhorou agora. Melhorou? Isso. Gabriel, quando você fala a questão das intervenções da Câmara de Vereadores, eu até queria entrar nesse mérito, você que foi, inclusive, uma das pessoas que participaram do processo das eleições, e eu tenho acompanhado as pautas, os projetos e requerimentos. Você não acha que nesse momento de pandemia, se pautar reformas de gabinete orçadas entre 360 mil reais, o escândalo que aconteceu, onde o presidente da casa fez uma cotação para 1 tonelada de açúcar para a Câmara de Vereadores, são mais de 400 pacotes de café e também de biscoito, além também dos aparelhos de telefone, de iPhones, ou seja, você não acha que para o que o povo pediu ano passado de renovação e que se entrasse vereadores que começassem de fato a olhar mais para o povo, seria uma controvérsia, ou seja, uma narrativa totalmente diferente do que era proposto, principalmente na cidade de Dias d'Ávila, que nesse momento precisa justamente disso, tanto do grupo político do prefeito como do parlamento, melhorias significativas para a cidade? Olha, Bruno, eu, enquanto suplente de vereador, enquanto suplente do vereador Josemar, líder do governo na Câmara de Vereadores, e também enquanto cidadão, tenho acompanhado de perto todas as pautas que são tratadas na Câmara de Vereadores do nosso município e me surpreende alguma delas, certo? Como essas que você falou. No momento em que surgiu essa questão da tonelada de açúcar, dos 400 pacotes de café, eu até entendi que uma compra em atacado, para que você utilize ao longo de todo o ano, sai muito mais barato do que você ficar comprando mensalmente, certo? Eu não criticaria essa compra se estivessem implementando, certo? Recurso, tempo em atividades e em discussões de projetos que beneficiem a nossa cidade. Nós temos hoje na Câmara de Vereadores de Dias d'Ávila 11 combatentes, 11 vereadores que têm lutado todos os dias para conseguir fazerem as coisas avançar na casa.
Então, nós temos projetos importantes na casa, para avançarem. Nós temos 4 vereadores que fazem um trabalho de oposição, e eu aqui não critico, não existe democracia sem oposição. É preciso saber conviver com o diferente, é preciso respeitar o diferente, e é muito importante para um governo que se tenha oposição. Desde que, Bruno, essa oposição seja uma oposição séria, técnica. Eu não posso, enquanto oposição, ir para um embate pessoal com o gestor, com os meus colegas. Eu tenho que ir para um embasamento técnico, eu tenho que ir de forma técnica. O que me assusta muito na oposição hoje em Dias d'Ávila é que sempre existiam problemas. Sempre existiam problemas, mas só agora eles conseguem enxergar. Muitos do que estão como oposição passaram 8 anos calados. Dias d'Ávila não tinha problema algum. E hoje, de repente, eles começam a enxergar problemas e começam a falar, no mínimo estranho. Mas que falem, desde que apresentem provas e tenham um embasamento técnico para questionar. Eu desaprovo essa conduta, essas pautas de iPhone, de reforma de gabinete. Sou totalmente contra. E quando eu fui candidato a vereador, na verdade, em 2016 fui candidato pela primeira vez com 18 anos de idade, em 2020, após passar um período a vereador, eu sempre defendi reformas estruturantes na casa, que eu fico feliz de estar vendo essas reformas hoje acontecendo, a Câmara coloca em pauta, a exemplo da mudança do horário da é uma proposta minha. Eu sempre propus isso, desde 2016, que eu venho propondo, a transmissão ao vivo das sessões, certo? Mas eu acredito que se perde muito tempo debatendo coisas que não vão influenciar no dia a dia do cidadão. Então, ao invés de estarem pensando em reformar a Câmara, ampliar gabinete, é hora de começar a talvez para construir um novo hospital municipal, talvez para construir uma nova UPA em um bairro como o Bosque, como o Petrópolis, que hoje é um bairro com alto índice de moradores, que precisa ter ali uma estrutura maior de saúde para atender esses moradores. Então, o vereador, ele não pode pensar em si. O vereador ganha 13 mil reais. O vereador não pode ter o seu próprio salário. O vereador não pode alugar uma estrutura de gabinete com o seu próprio salário? Claro que pode. Agora é preciso sair dessa bolha do assistencialismo, que é algo que eu venho batendo sempre. Nós temos que acabar com essa cultura do assistencialismo e começar a dar oportunidade para quem de fato quer trabalhar e se esmera em adquirir conhecimento para representar a população. Hoje, nós sofremos, a nossa Câmara de Vereadores é o reflexo da nossa cidade, é o reflexo da população. Nós vamos reclamar do quê? Como nós que colocamos que estão e que acreditamos que não estão dando resultado lá. Entende? Então, assim, hoje nós temos 11 vereadores de situação que estão se esperando, que estão trabalhando, estão conseguindo fazer coisas acontecer, mas ainda acredito com toda humildade que é preciso mais. É preciso mais. Nós estamos saindo de um momento pandêmico que não foi colocado em discussão por nenhum édio, uma redução de imposto para os empresários, a isenção de alguns impostos, isso não foi apresentado, incentivo fiscal para os mesmos, não foi apresentado isso na Câmara. Então, nós temos várias coisas, e as d'Ávila não tem regulamentação para escritório virtual, não tem regulamentação para e-commerce, nós não temos várias legislações que precisávamos ter. Então, é preciso que os vereadores passem também a se debruçar sobre esse desafio e trazer, de fato, mudança sólida na vida das pessoas. Gabriel, nós temos algumas denúncias também, e eu queria lhe perguntar a respeito da atuação de alguns secretários. Porque é uma dificuldade muito grande em algumas intervenções. Você acha que o prefeito Alberto Castro ele ainda não conseguiu
esse alinhamento com os secretários de atuação, de uma maior agilidade. Vou lhe dar um exemplo muito claro: na entrada do bosque ainda há muitos buracos, lixos também por lá. Eu estive no box, no bosque há uns 15 dias atrás, através de denúncias de moradores, onde tem moradores que estão construindo quiosques no estacionamento, moradores que têm feito intervenções, inclusive com alvenaria, e que já foram notificadas às secretarias. Você acha que há ainda esse alinhamento para ser feito do prefeito? Porque são intervenções. Eu tive na Lauro de Freitas e tem entulhos para ser removido, tive na Curva do S também intervenções que precisam ser feitas, e nós já percebemos que estamos chegando ao final do ano, e nós entendemos que alguns têm processos burocráticos e outros apenas a boa vontade. Você ainda acha que o prefeito ainda precisa rever essa questão das intervenções dos secretários? Olha, Bruno, nós temos homens e mulheres, pais e mães de família, combatentes, que têm trabalhado com aquilo que tem disponível. Nós hoje não temos alguns contratos e estamos com muita dificuldade nesse sentido, porque alguns contratos ainda estão sendo fechados. Logo no início, nós fazer a roçadeira, escavadeira, uma quantidade que atendesse à demanda, né, tanta demanda. Então, eu acredito que o secretário está trabalhando com o que tem. Eu não os critico, inclusive os parabenizo, porque eu vejo, às vezes eu saio da prefeitura 7h30 da noite, em reunião com a minha secretária, né, buscando formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas, buscando formas de melhorar o nosso trabalho, o nosso serviço e resultar isso em benefício para a população. Então, eu vejo o secretário de obras mesmo, Paulo Roberto, mais conhecido como Beto, durante os períodos de chuva, passou todo sábado na rua, na lama, visitando as encostas, visitando os locais, junto com a secretária do governo. Então, eu vejo o secretário trabalhando com aquilo que tem, sabe? Fazendo o impossível ou possível para que a coisa aconteça, para que a coisa ande. E aí, realmente, alguns não são do município, mas você vê que criou aquele amor. Quando eu até te convido para fazer um tour aqui pela prefeitura, que criou-se aquele amor. Você vê os secretários, um amor por Dias D'Ávila, um amor pelas pessoas, refletindo o compromisso do prefeito com o povo. E eu tenho certeza que vai dar certo. Eu gosto de você. Com os contratos agora que estão chegando, né, novas licitações, as coisas vão acontecer, nós vamos ter o material, nós vamos ter os insumos para responder, para dar a resposta que o povo está esperando. Gabriel, outro questionamento da população é principalmente essa questão das obras que a ex-gestora deixou em andamento. Você acredita que o prefeito Alberto Castro deva mexer, deva dar continuidade nessas obras esse ano ou ano que vem? A exemplo, a rodoviária, que é, na verdade, um dos pedidos mais antigos que tem dos moradores de Dias D'Ávila, uma nova rodoviária, os pontos de transbordo, principalmente do entroncamento, e também a revitalização da feira, para que ela se torne mais atrativa ainda para a população, porque nós percebemos que alguns anos atrás, com a divisão da feira, tanto no entroncamento como no centro da cidade, fez com que se criasse dois momentos diferentes para os comerciantes que vivem da feira, mas percebemos claramente que parece que a do entroncamento tem tido uma movimentação econômica maior do que a do centro da cidade. Você acha que o prefeito Alberto Castro vai dar continuidade a essas obras no ano que vem? Há essa possibilidade das praças, inclusive na Nova Dias D'Ávila, da rodoviária, requalificação dessas feiras? Você acha que há essa possibilidade? Eu não posso, Bruno, aqui assumir compromissos e nem responder pelo prefeito, até porque não faço parte do primeiro escalão e não tenho autorização, não tenho procuração para falar por ele. Mas, conhecendo o prefeito e andando lado a lado com o prefeito, da forma como conheço e ando, eu acredito sim que aquelas obras que forem beneficiar a população e que foram abandonadas pela gestão que passou, eu não tenho dúvidas de que o prefeito dê sequência.
se vai ser em 2022, 2023, eu não posso aqui selar uma data ou um compromisso, porque não me compete isso. Mas tenha certeza de que aquelas obras que estiverem à alçada do prefeito, que tiverem um recurso para se tem um andamento, porque também não é só assim. Ele não vai ver, por exemplo, a rodoviária e... Não, a rodoviária, eu quero que a rodoviária funcione, né, que a obra avance. Mas tem recurso para isso? Então, para que cada obra avance, é preciso que se tenha recurso. E para isso, os secretários, junto com o prefeito, estão trabalhando, estão levantando as informações, levantando os recursos, para que aquelas obras que irão beneficiar a população sejam concluídas. Algumas obras têm justiça que envolve, mas eu tenho certeza que o prefeito não é o prefeito deixar uma obra. Tenho certeza que o que ele preza é o benefício da comunidade. Gabriel, nós temos aí praticamente mês que vem o lançamento de diversos candidatos, inclusive já divulgado nas redes sociais a possível candidatura, já na verdade a confirmação da candidatura do Assemineto ao governo do estado. E Dias d'Ávila nós temos uma particularidade: Dias d'Ávila, Mata de São João e Cabaçari. Mata de São João tem sido uma das cidades um pouco mais branda nas suas divulgações a possíveis pré-candidaturas de deputados estaduais e federais, que é uma prática comum dos prefeitos lançarem os seus representantes dentro do município para candidaturas tanto da Assembleia Legislativa como federal. Como é que está o cenário político de Dias d'Ávila para 2022? Né? Você ainda tem na cidade o Cajado, que já vai para o 6º ou 7º mandato de deputado, o Raimundinho da JR, que já manifestou a sua candidatura a deputado estadual, que faz linha de oposição ao prefeito atual. Como é que está o cenário e também as suas expectativas para 2022 das eleições estaduais e federais? Em Dias d'Ávila as coisas ainda estão se costurando. Não se fala muito aqui ainda sobre o cenário para as eleições, certo? O meu próprio nome já foi cogitado, que eu até brinco aqui, olha, nenhum não é definitivo, certo? No mundo político tudo pode acontecer, inclusive nada. Então eu não nego nem afirmo. Se for a vontade de Deus, do meu grupo e do povo, eu coloco a posição. Mas nós temos sim alguns candidatos, né? Alguns que foram candidatos à prefeitura em 20 colocam estadual. Não é natural, precisa mesmo disso para manter o nome vivo, mas a minha expectativa é voltar para a eleição de Assemineto, governador do Bahia, para a reeleição do presidente Bolsonaro, a presidência da República, né? Seguirei apoiando o deputado federal do prefeito, pertenço a um grupo, sou o grupo, acompanho o meu grupo. Tenho um sonho, sim, tenho pretensões políticas, sim, mas eu respeito a minha liderança, e a minha liderança é o prefeito Alberto Castro. Então, nós conversamos sobre e no momento certo nós vamos divulgar para a comunidade que vai apoiar. O momento agora é de trabalho. O momento agora é de trabalhar. 13 horas 24 minutos, assim agora restabelecemos a conexão com o Gabriel e bem na hora da última pergunta, a mais interessante de todas, tá? Gabriel, nós vimos também nesses últimos anos, né, nessas últimas eleições, que nós tivemos alguns candidatos jovens, né, e que participaram, inclusive, algumas mudanças significativas. Nós tivemos um boom do Levi Amaral na cidade, nós tivemos o próprio André Rosas, que já vinha de um berço político, de Luiz, que também é uma figura pública bem conhecida na cidade de Dias d'Ávila. Nós temos o próprio Amarildo, que a esposa entrou e também depois se tornou uma figura pública, ou seja, nós temos nomes, o próprio presidente da Câmara, o Renato Henrique, também é jovem,
mas de repente, ao mesmo tempo que começou essa sessão, teve uma queda. E nós vimos o próprio Levi Amaral e outros jovens que tiveram apenas um mandato. E aí eu queria lhe ouvir essas perspectivas. O que é que tem acontecido de fato, Gabriel, com essas lideranças jovens da cidade de Dias D'Ávila? O que é que você acha que deve ser mudado? Qual é o seu ponto de vista a respeito dessas acessões e também dessas quedas? Perfeita colocação, Bruno. Primeiro é preciso cada jovem que está envolvido nesse processo político entender o porquê que está envolvido no processo político. Por que eu quero ser político? E aí eu vou lá atrás da minha história, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu disse para o meu pai que seria prefeito de Dias D'Ávila. Daí iniciou a minha história na política de Dias D'Ávila. Então, o primeiro passo é você ter a sua missão definida. O que eu vejo é muitos jovens que querem adentrar ao mundo político por vaidade, sem meio que por uma onda, por uma vibe, sem muito ter definido o seu propósito. E é importante definir o propósito. É preciso entender que a política, ela não é um fim, mas ela é um meio para um fim muito maior, que é o melhorar a qualidade de vida das pessoas, o servir às pessoas. É preciso também entender que a política, ela não é profissão, ela é uma função. E o que eu acompanho é que muitos adentram a política para fazer da política uma profissão, quando na verdade é uma função. Eu hoje estou cursando 2 graduações porque entendo que as minhas riquezas, elas devem ser oriundas do meu intelecto, do meu estudo, do meu trabalho, e não da política. A política, ela nada mais é do que um mecanismo que eu tenho para servir as pessoas e para mudar a vida delas para melhor. É assim que eu entendo. Também é preciso, se tratando de Dias D'Ávila, da união. É preciso que cada jovem político coloque de lado o glamour, coloque de lado a vaidade e se una com outros jovens em torno de uma candidatura, ou 2 no máximo, 2 candidaturas jovens no máximo, para que nós ocupemos esse espaço na Câmara de Vereadores do nosso município. Entretanto, não basta ser jovem, é preciso ter competência técnica, é preciso saber o que está fazendo. E eu acredito que essa falta de competência técnica foi o que derrubou alguns jovens que adentraram na política. É preciso conhecer o meio, é preciso conhecer a gestão pública, é preciso conhecer Dias D'Ávila, é preciso estar na rua ouvindo as pessoas. Então, não basta ser maior, que eu acredito que seja a competência técnica. Qual é o seu propósito? E isso eu tenho muito bem definido. E algumas pessoas, Gabriel, por que você fala sobre união? E por que você não abandona, então, a candidatura para apoiar um outro nome jovem? Porque acredito hoje no município, com toda a humildade, ser o único jovem que está se preparando, que está buscando, e eu quero aqui agradecer ao prefeito Alberto Castro, porque desde os meus 16 anos de idade, eu venho recebido dele diversas oportunidades de crescer, de estar neste meio que para mim é um meio que eu amo estar, que é o meio político. E hoje ele, quando prefeito, me dá a oportunidade de estar conhecendo a gestão pública, e eu agradeço a Deus, Bruno. Você vai ser privilegiado, você vai receber agora uma informação privilegiada. Eu agradeço a Deus por ter perdido a eleição em 2020. Sabe por quê, Bruno? Porque em 2024 eu vou estar muito mais preparado para desenvolver, para exercer e para dar para as pessoas, para a minha gente, para o povo deste município, o melhor mandato parlamentar de sua história. Então hoje eu entendo melhor o que é o processo político, o que é a gestão pública, o que é ser um vereador, quais são as demandas de Dias D'Ávila, o que cada bairro de Dias D'Ávila pede, necessita, porque estou tendo essa oportunidade de viver de perto, de ser forjado no titânio. Então, eu dou graças a Deus, até por essa perda em 2020. Cheguei à suplência, estou suplente. Tudo pode acontecer, inclusive nada.
mas eu tenho certeza que em 2024 eu vou poder responder às pessoas que eu tenho certeza que estão aí do outro lado, aguardando essa vitória. E eu quero aqui, Bruno, aproveitar, eu já vou me antecipar a você, porque eu sei que essa já é a nossa, nós já vamos nos despedir. Aproveitar para dizer a você que me acompanha desde os 13 anos de idade, quando dei a minha primeira entrevista ao radialista Edilson Alves, colocando em pauta problemas que existiam no nosso município na gestão da ex-prefeita Andréa Cajado. Eu quero dizer para você, não desistir. O nosso momento, o nosso tempo vai chegar. E será um tempo de bênção, será um tempo produtivo, será um momento histórico em nossa cidade. Eu quero dizer para cada um de vocês que eu estou aqui cursando 2 graduações que vão me ajudar a futuramente exercer um mandato de eficiência, de qualidade. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui estudando 24 horas por dia, vivenciando os problemas da cidade. Eu estou aqui andando nos becos, nas ruas e nas vielas. Não saí das ruas, perdi a eleição, mas continuo nas ruas. Estou sendo forjado, estou sendo preparado para representar você. A nossa hora vai chegar. Eu sei que tem uns adversários que olham para mim e dizem, olha, é um derrotado. Sou derrotado não, sou um vencedor. E juntos, nós vamos desenvolver o melhor mandato parlamentar da história de Dias D'Ávila, porque estou sendo preparado para isso. Bruno, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por me permitir conceder uma entrevista a você. Eu admiro o seu trabalho, que Deus abençoe o seu empreendimento e que Ele multiplique os Brunos por esta Bahia, por Dias D'Ávila, porque o povo precisa de pessoas como você, imparciais, e que buscam a solução junto aos poderes públicos, ao poder público, porque você não só dá informação, mas você busca a solução para tantas demandas. Gabriel, eu vou até tirar uma dúvida aqui para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes internautas, de que a questão eleitoral ela é muito complexa, que vai desde o processo de um partido a coligações. E quando o Gabriel fala da primeira suplência que hoje ele ocupa, tá? É uma diferença muito grande de se perder de fato uma eleição e você tá numa primeira ou numa segunda suplência, porque às vezes o candidato ele fica numa primeira, segunda suplência, não é porque ele perdeu a eleição, não, é porque de repente ele estava num partido político ou num grupo político que não chegou no coeficiente que deveria. Então você vai ter inclusive vereadores, candidatos que tiveram muito mais votos às vezes do que o Gabriel, mas também não exerceu o mandato de vereador por essas questões técnicas. Agora, uma coisa é você pegar um vereador que foi muito bem votado, mas não entrou por essa questão técnica, e outra coisa é você pegar um candidato que foi um laranja, como nós vimos muitos aí que foram laranjas, que obtiveram 30 votos, 40 votos, 60 votos e etc. E que hoje também não estão na rua participando, né, do que a população almeja. E aí vai o meu recado aqui. Esses dias eu estava vendo a indisposição do vereador. Bruno, você me concede uma parte? Claro, com certeza. E outra coisa, Bruno, eu não investi R$1 em minha campanha. Fruto da minha campanha, eu obtive derrame nos 2 pés, 2 produções ósseas em ambos os pés, e o amortecedor que nós temos na parte da frente do nosso pé, né, que desgasta quando nós temos 45, 50 anos, os meus já estão desgastados, porque eu fui a pé, de casa em casa, de porta em porta. Porque, para mim, político que investe dinheiro para ganhar eleição é bandido, vai roubar. Porque a conta não fecha você gastar 100 mil, 150 mil reais em uma campanha eleitoral para ganhar 13 mil por mês. Então, como eu volto a dizer, política para mim não é profissão. Se um dia eu tiver de ser, não, porque serei. Quando eu for eleito em 2024, vereador deste município, será com as minhas propostas, será no campo das ideias. Porque eu não faço assistencialismo, não dou cesta básica, não dou dinheiro de bloco e não dou dinheiro a ninguém para votar em mim. Não invisto dinheiro em campanha. Pois é, e aí eu ia dizer agora a respeito de disposição, que aí essa controvérsia que Gabriel falou é o que eu sempre digo aqui. Eu quero saber, eu acho que esses políticos aprenderam a fazer matemática com Tales de Mileto, porque a matemática deles não bate. Eu não consigo entender como é que se gasta
2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e quando vocês somos 4 anos de mandatos, não bate um terço desse valor. E a mesma coisa eu vejo da controvérsia da briga política dos vereadores pelas indicações. E aí, senhores vereadores, quando os senhores falam na plenária da Câmara que os senhores estão na casa do povo, defendendo o povo, mas vocês estão brigando com seus pares que estão indicando benefícios para o povo, vocês entram em controvérsia. Então vai meu recado aqui para o vereador Júnior de Araci e o vereador Joab, né, que tiveram aí as discussões a respeito de indicações, de benfeitorias para a população. Os senhores não têm que discutir, não. Os senhores têm que um aplaudir o outro. Então essa história de ir para o embate porque está indo benefício para a população, está tudo errado, vereadores. Os senhores estão indo de afronta aos seus discursos. Então, se o vereador fez uma indicação e o benefício foi até a população foi contemplada, o seu papel como defensor do povo é bater palmas. E não ir para as redes sociais para bater num colega, num par de parlamento, como se ele tivesse feito alguma coisa de errado. Então, que façam suas indicações. A cidade de Dias Dávila é muito grande. Dá para vereador mapear tudo. Dá para um estar no entroncamento, dá para outro estar no centro da cidade, dá para outro ir lá para Nova Dias Dávila e fazer as suas indicações e beneficiar a população toda. Agora, o que eu não consigo entender é vocês estarem brigando por conta de uma indicação, de uma pavimentação asfáltica ou de uma pintura no meio-fio. Então, nobres vereadores, tentem mudar um pouco essa concepção dos senhores e batam palmas quando um colega é dil, até porque no final é o povo que escolhe. Você pode ir lá, colocar 50 indicações. Eu conheço vereadores que nunca colocam indicações, não discutem projeto de lei, mas está no campo apoiando a população e fiscalizando, e ganham a eleição, ao contrário daquele que faz, eu vou dar o exemplo da cidade de Camaçari, que eu acho um absurdo, vereador numa sessão indicar 40, 50, 200 indicações e no final não são realizadas nenhuma. Então no final é o povo sempre que vai escolher, tá bom? Então vai meu recado para os senhores. 13 horas 37 minutos. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Estamos sempre à disposição para trazer informações para a população. Boa sorte na sua jornada e parabéns também pelo trabalho que você desenvolve na cidade de Dias Dávila. Muito obrigado, Bruno. Sucesso. São